Olá, minha gente. Olha só, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai falar hoje sobre iluminismo, né? A última aula a gente falou sobre período minerador no Brasil, né? Então, a gente agora sai da história do Brasil, porque tem isso, né? Nosso conteúdo ele permeia entre história do Brasil e história europeia, né? Uma vez que o Brasil foi colonizado e tem toda uma influência da cultura ocidental, cultura europeia, né? Então a gente estuda muito a cultura europeia. Eu repito uma coisa que eu sempre falo, né? A gente estuda muito essa história europeizada, né? Porque esse contexto da Europa, né? Esse contexto político, social, cultural, econômico da Europa, ele, na verdade, a nossa formatação enquanto sociedade, enquanto civilidade, muito vem de lá. Obviamente que não é só de lá, né? A gente tem várias influências de vários outros povos, né? No caso, nós aqui da América Latina, tem influência enorme dos povos indígenas em diversas questões da nossa vida. Mas, enfim, vamos para a Europa do século XVII, vamos para a Europa do século XVIII, né? Vamos para os filósofos iluministas, certo, gente? E aí eu começo aqui com algumas perguntas, né? Começar essa aula com algumas perguntas. Temos um conjunto de leis. Temos direitos básicos do cidadão, entendendo como o sujeito um cidadão de direito. Temos liberdade de pensamento e de crença. Nós, no nosso arcabouço jurídico, na nossa legislação, hoje, 2020, do nosso país, a gente tem um tratamento igual perante a lei. Todo mundo é igual perante a lei. Pelo menos na legislação, na nossa lei, na nossa Constituição. Temos uma Constituição, um conjunto de leis que organiza o país? Temos? Temos. A resposta para todas essas perguntas é sim. A gente pode questionar algumas delas, né? A gente pode problematizar algumas delas. Tratamento igual perante a lei, né? Pensando em todo o histórico que o Brasil tem, que o Brasil é formado. Enfim. Mas, guardadas as devidas considerações e problematizações, as respostas para essas perguntas são sim. E vou lhe dizer uma coisa, meus amigos e minhas amigas. Grande parte desses questionamentos, eles começam a surgir com a Europa iluminista. A ideia de uma cidadania, a ideia de direitos básicos, a ideia de um Estado que garanta a liberdade de pensamento, a liberdade individual. Certo? Os filósofos iluministas, é muito importante a gente entender qual é a desses caras, né? Qual é a dos filósofos iluministas? Olha que intimidade, né? Chamando Voltaire, Isaac Newton, Rousseau, né? Esses caras. Né? Mas assim, só para deixar mais descontraído, né? Vamos entender qual foi o pensamento, onde estava assentado o pensamento dos filósofos, desses homens iluministas, economistas iluministas, para a gente entender uma série de assuntos que a gente vai estudar aqui, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, as revoluções inglesas, as revoluções burguesas, o mundo onde a burguesia cresceu e se apoderou no século XIX. Para entender esse conjunto de conteúdos, é preciso a gente entender a filosofia, o pensamento iluminista. Beleza? Vamos embora. Olha só, o pensamento iluminista, ele propunha novos valores à sociedade que deveria ser dirigida pela razão. Eu li uma vez um artigo que dizia assim, o iluminismo, a morte de Deus. Como assim a morte de Deus? Que coisa profana, professor. Né? Perceba, tente entender. É chocante, né, falar isso, né? Mas olha só a mensagem que se quer passar com essa frase. A filosofia iluminista, ele usa a razão. É um contraponto. Somos homens e temos a capacidade cognitiva, temos a razão, então vamos usá-la. Não vamos deixar o domínio de uma igreja de crenças religiosas agirem por nós. Temos capacidade para pensar, então vamos usá-la. É nesse sentido. É dirigida pela razão. O século das luzes, o século da razão, vai ser conhecido assim, né? Esse período aí que a gente distingue e fala sobre os filósofos ou o pensamento iluminista. Então vamos lá. Olha só. Europa nos inícios do século XVII.
A Europa, no início do século XVII, passa por um processo de guerras, depressão econômica, processo inflacionário. Do outro lado, você tem um absolutismo monárquico consolidado. Um regime de governo baseado na autoridade máxima do monarca. A gente estudou isso o ano passado, esse assunto do primeiro ano, um dos últimos assuntos do primeiro ano. A gente entendeu o Estado monárquico que surgiu na Europa e como a figura central do rei, com amplos poderes, poderes ilimitados. Então, o Estado Nacional Europeu, ele surge tendo essa figura do rei com amplos poderes. E é uma coisa que vai se consolidar depois da Europa medieval, depois da Idade Média. Então, o que você vai ter? Então, você vai ter aí alguns séculos de consolidação desse regime de governo, do regime absolutista. A gente pode dizer, meus amigos, que as ideias iluministas, elas vieram tendo como uma das principais características fazer o contraponto, fazer a oposição às ideias, ao Estado absolutista, ao Estado onde tinha a figura central do rei, do monarca, que comandava o país e que não era legitimado pela maioria da população, e sim por uma sociedade de castas, e sim por uma sociedade onde se baseava no nascimento, se nascia nobre, se nascia de uma família abastada, família rica, se nascia camponês. Então, a sociedade se baseava nessa questão do nascimento, então ela se tornava muito estamental, sem grande possibilidade de ascensão social, sem flexibilidade econômica, sem liberdades individuais. Então, foi nesse cenário que uma série de intelectuais franceses, o iluminismo é um movimento que surge na França, passou a reavaliar os valores políticos, religiosos e científicos de uma Europa consolidada, tendo como base o regime político absolutista. Vamos lá. A Revolução Científica. Falar de iluminismo, a gente está falando de razão, ciência, capacidade cognitiva. Até o século XVII, o conhecimento buscava conciliar fé e razão. A Revolução Científica do século XVI e XVII mudou a noção de natureza e de conhecimento. Então, o homem vai se colocar como medida de todas as coisas, como aquele que é capaz de transformar, de agir, de fazer. O uso da razão em primeiro lugar. Então, dessa forma, a ciência ela conquista autonomia e pode se desvencilhar pouco a pouco da religião. Não vai ser, como todo movimento histórico, não vai ser assim uma coisa abrupta. Acabou a religião, não tem mais espaço na sociedade e fica só a razão, só a ciência. Não é assim que funciona, tá? É um processo lento, gradual, mas o pontapé inicial para esse olhar o mundo a partir do olho da razão, explicar a partir de dados, de um método científico, ele parte aqui. Ele parte do pensamento iluminista. Aí eu vou abrir um parêntese para a gente pensar. Eu tenho lido muito um cara, outra intimidade, né? Uma liderança indígena, doutor em antropologia, Ailton Krenak. E Ailton Krenak, ele vem falar desse modelo de civilização que foi construído. Como se o homem ele apartou-se da natureza e se construiu uma ideia de civilização onde ele é diferente da natureza. E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, dentro da filosofia iluminista, dentro do pensamento do progresso, dentro do pensamento do homem como medida de tudo, você tem essa noção de civilização que vai ser construída e vai ser difundida para o mundo, né? Então, o homem transforma, o homem vai lá e transforma a natureza para as suas necessidades. E o que o Ailton Krenak, que tem uma cosmologia, uma forma de ver o mundo a partir de um pensamento não europeu, ele vai dizer que isso foi um dos grandes tragédias da humanidade, porque o homem se colocou diferente da natureza, mas ele vai dizer que o homem é a natureza, faz parte da natureza. Então, para você ver, né, se a gente quisesse fazer uma Europa, uma história descolonial, uma história
pautada em outros preceitos, a não ser na noção de civilização europeia, a gente poderia, por exemplo, pegar o pensamento de Ailton Krenak e fazer essa grande crítica a esse modelo que se estabeleceu no mundo e hoje é prática, é regra, né? A gente usa os recursos naturais. A gente explora a natureza de forma, às vezes, demasiada, de forma, às vezes, predatória, para não dizer a maioria das vezes. E aí, em nome de quê? De uma civilização, de um progresso. Algo que a gente tem que conquistar, tem que crescer, tem que multiplicar. Será que a gente precisa de tudo isso mesmo? Será que esse é o modelo de civilização que é compatível com o nosso planeta Terra? Né? Então isso tudo é para a gente pensar, né? Ailton Krenak, ele é como o próprio nome diz, né? Do povo Krenak. E tem uma história que ele conta no seu livro, né? Ele tem um livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele vai dizer assim que o Rio Doce, que tem lá em Minas Gerais, o povo Krenak, assim, o Rio Doce passa nas terras do povo Krenak. O Rio Doce para eles é considerado um parente deles. Então eles não vão querer ferir o parente. Claro que eles vão pescar, claro que eles vão usar o que a natureza dá, mas de uma forma que a natureza não seja agredida. Né? Então, é um outro pensamento. É um contraponto disso que a gente vai estar agora, iluminista. Né? O pensamento individualista, iluminista, que vai resultar nas ideias burguesas, que vai resultar em todo um desencadeamento de uma sociedade pautada na produção, na lógica da produtividade, do progresso, certo? Para a gente refletir. Vamos embora. Voltando para os iluministas, e aí sim, voltando para o pensamento ocidental europeu, você tem a figura desse cara, novamente a intimidade, né? Desse grande homem, um dos grandes, das mentes mais conhecidas do mundo, né? Mais inteligentes do mundo, Isaac Newton. Isaac Newton, ele ficou conhecido, né, por criar vários princípios matemáticos e também uma filosofia da natureza. Como é que é isso? A interpretação das leis da natureza, elas se expressavam de forma matemática para Newton, sugerindo leis que governassem a sociedade. Ele vai dizer que o universo é regido por leis matemáticas. Isaac Newton é o cara que vai falar sobre a gravidade. Ele vai dizer que a Terra não precisa de nenhum cunho divino para estar suspensa no universo. Eu posso explicar isso. Isaac Newton vai dizer. Não é a mão de Deus, não é algo sobrenatural que está suspendendo a Terra no universo. Percebe como esse discurso é impactante, principalmente de uma Europa do final do século XVII? Então, quando perguntaram a Isaac Newton, e Deus, Newton, onde é que fica nessa história? Ele vai dizer, Deus, ele é o princípio inteligente e criador de todo o universo. Mas o universo tem regras próprias. O planeta, a vida tem regras próprias. E essas regras, a gente pode estudá-las e a gente pode codificá-las. Elas têm regras, elas têm mecanismos. E cabe a gente codificar e cabe a gente entender esses mecanismos. Então, Isaac Newton, ele faz parte dos filósofos chamados deístas, que acreditavam em Deus, mas não estavam subordinados aos ideais da Igreja Católica ou de qualquer outra religião. Né? Então, a interpretação do mundo natural baseado na razão. Então, Isaac Newton é um dos grandes pensadores desse período, das mentes dentro desse período aí, que vai caracterizar bem essa ideia ilustrada que a gente está falando, né? Essa ideia da razão. Né? Iluminismo vem de ilustração, uma ideia de esclarecimento, uso da razão. Vamos lá. Fé versus razão. Escritos para divulgação. Os princípios comuns circulavam no sentido de expandir as ideias. A ideia era construir esse novo mundo a partir da razão e expandi-lo. Surgimento da esfera pública de discussão, onde surge, né, um ambiente público para a gente discutir, uma coisa que não era tolerada antes, né, de surgir esses filósofos, esses homens, né? Gente, quando eu estava no ensino médio e pensava nos iluministas, eu pensava em caras assim, extremamente revolucionários, né, que foram para a rua e combateram a igreja.
e que combateram os reis absolutistas. Mas os iluministas eram intelectuais, eram homens que viviam, eram pessoas extremamente privilegiadas na sua época, que eram homens da ciência, e que não combateram, não pegaram em arma, não fizeram revolução nenhuma. Né? Revolução assim, típica, né? De ir para a rua e fazer a revolução e acabar o governo autoritário. Esses filósofos iluministas, eles fizeram uma revolução, mas foi nas ideias, no pensamento. Porque ideias, meus amigos, elas são revolucionárias. Né? E está aqui os iluministas para provar isso para a gente. Mudança na estrutura do pensamento. Você tem outro grande pensador aqui, o René Descartes. Né? Ele vai se colocar, ele vai criar o método cartesiano para Descartes. Né? Ele lança a base do racionalismo, o método cartesiano, que é muito usado quando você vai estudar função, aquele assunto, eu acho que é do primeiro ano de matemática, né? Aquilo ali é uma invenção desse cara aqui, eu vou me arriscar, tá? Mas aquele método cartesiano de um começo, meio e fim, né? Ele serve tanto para os preceitos matemáticos, né? Como também Descartes vai dizer para a gente, né? Que a vida também ela segue um ritmo, ela é como se fosse um plano. Você sabe e tem uma direção e caminha para lá. Tem o discurso do método Regras para a Direção do Espírito, que é o grande livro aqui do Descartes, que ele vai formular suas ideias. Né? Então, o cara cartesiano é um homem racional que sabe para onde vai e tem um caminho, tem uma direção. Né? Qual direção? É o progresso, é o avanço da razão. Então, mais aqui em cima, né, você tem, né, Descartes, um dos grandes legados dele legar, né, um dos grandes legados dele é legar, a redundância, professor, deixar, né, para posteriori um método científico, que é utilizado até os dias de hoje. Né? A ciência se baseia no método. Você tem que ter um método para falar. Isso que eu estou falando aqui, eu, cientista, historiador, por trás dessa fala minha, tem leituras, tem historiadores que desenvolveram pesquisas. Eu fui até a pesquisa desses historiadores que usaram de um método para construir a história, porque a história e a física, por exemplo, ela muda as variáveis, mas a ciência é do mesmo jeito. O objeto é diferente da história e da física, mas o objeto, mas o produto final é científico da mesma forma. Então, assim, o método científico ele se baseia na observação, na análise, na formulação de hipóteses explicativas, na experimentação. No caso, isso é muito das exatas, né, do experimento. No caso das humanas, né, não existe uma experimentação para formular um pensamento. Mas no caso da história, existe o documento para provar aquilo que o historiador está dizendo. Certo? Verificação das hipóteses, das conclusões. Então, Descartes, e esse momento, né, do iluminista, ele vai construir essa ideia de uma ciência experimental. Certo? E surge aí a figura dos enciclopedistas. Gente, novamente, né, como eu me tornei professor, eu fico lembrando muito como é que eu estudei isso na minha época de ensino médio. E, pasmem, né, eu lembro muito bem disso. Talvez por essa memória, né, vinha à tona de eu ser professor de novo, ser professor de história e ter estudado isso na época de adolescente. Eu achava esses enciclopedistas os caras que fizeram livros. Né? Simplesmente isso. É nesse período também, e assim, os enciclopedistas foram muito mais do que caras que fizeram livros. Né? Livros são revolucionários. Eu já disse que ideias são revolucionárias. O compêndio dessas ideias, a reunião dessas ideias e a disseminação dessas ideias, ela também foi revolucionária, no caso dos enciclopedistas. Lembrando aqui que a Europa também viveu a revolução, né, a revolta religiosa, né, que vai dar a grande reforma religiosa, a reforma religiosa, a reforma protestante, que vai incentivar muito a leitura. Né? Então, antes da grande reforma de Martinho Lutero, existia aquela coisa da interpretação do texto bíblico, ele ser feito pelo padre e as pessoas irem para a missa e escutar o padre falar sobre a Bíblia. Uma das coisas que Martinho Lutero fez foi traduzir a Bíblia. A Bíblia é traduzida pela primeira vez e vai ganhar essa difusão,
com Martinho Lutero na Reforma Protestante. Isso vai incentivar a leitura das pessoas. Isso vai ser importante para que as pessoas, nesse momento em que enciclopedistas, como ficaram conhecidos, construíram um compêndio de livros com saberes o que a ciência estava produzindo na época, que a ideia era difundir essas ideias. Esses homens, como Diderot e D'Alembert, eles foram importantíssimos para a difusão. E essa Europa, que estava lendo mais, porque tinha uma nova cultura protestante ali no meio, eles encontraram um espaço para novos leitores, certo? Então, a enciclopédia, a ideia era a tentativa de reunir todo o conhecimento acumulado até então. E de início construíram 35 volumes. Para que isso fosse conseguido, minha gente, houve também nesse período a invenção da imprensa. A imprensa, né, que não rolava construir esse compêndio de livros, de exemplares, para grande divulgação, sendo manuscrito, como eram os textos na Idade Média. Então, aqui também você vai ter uma produção de uma imprensa para a produção de livros em média e larga escala. Então, os enciclopedistas, eles são muito importantes nesse período porque eles vão fazer essas ideias circularem. Quando a gente está falando do período minerador aqui no Brasil, a gente vê que a Inconfidência Mineira, a gente vai estudar isso, a Inconfidência Mineira, que foi uma revolta lá em Minas Gerais, que pediu a separação de Minas Gerais do restante do Brasil, ela tinha como principal meio, né, assim, fonte de ideia, os iluministas. Né? Era contra o regime opressor de Portugal. A gente vai chegar lá na frente, né? A gente vai ver os iluministas que se ligaram mais na parte da política, certo? Então, essas enciclopédias, elas foram instrumento de divulgação dos ideais para uma política e para a economia. Racionalismo como substituto da fé, estímulo à ciência, deísmo, né? A crença em Deus, mas não numa religião, não a submissão numa religião. A ideia de contrato entre governante e a população, né? A ideia do contrato social. O governante, ele tem responsabilidade com os governados. Então, essa ideia de que eu, enquanto governado, eu posso ser um cidadão de direitos e de deveres a partir de um contrato social com o governante. É assim que é a cidadania, a democracia. É um contrato social. Eu vou me candidatar para isso. Mas o que é que eu vou esperar desse sujeito que vai ser prefeito, governador, presidente? Ele vai dizer, eu vou escolher ele ou não. É um contrato social que a gente firma. Né? Então, essa ideia desse contrato, dessas partes, eles definirem um bem-estar coletivo mais justo, surge também aqui dos iluministas. Percebe, né, como é atual, né? Então, claro que teve um longo caminho para a gente chegar a esse modelo de democracia que a gente tem hoje. Mas o pontapé inicial desse modelo, dessa democracia liberal, ele é aqui, com os iluministas. Economistas liberais. Esse sujeito aqui, um escocês chamado Adam Smith. Adam Smith é o pai do liberalismo. Né? Não o único, teve outro. Mas Adam Smith, ele formulou uma ideia em que predominava a liberdade individual em contraposição à crítica que ele fazia à interferência do Estado. Pensa do mercantilismo, na política mercantilista, que é o Estado absolutista, o Estado normatizando e dogmatizando, né, a economia. Então, você só podia abrir uma empresa de navegação se tivesse o aval do Estado. Se você recebia esse aval do Estado para você negociar. Então, o Estado ele era absoluto não só na questão política, mas na questão econômica também. Onde surge aqui a ideia de Adam Smith. E ele tem um livro chamado A Riqueza das Nações, que é um grande livro. Né? É um livro que entrou para a história definitivamente, porque ele vai lançar as bases do liberalismo. E é uma política econômica, gente, que está viva até hoje. Né? Claro que sofreu muitas alterações. Né? O liberalismo puro, como Adam Smith idealizou, ele talvez nunca existiu. Né? Mas a sua ideia, ela foi revolucionária.
Adam Smith ele vai falar do trabalho humano como fonte de toda riqueza. É a questão de... Enquanto na Idade Média o trabalho era visto como uma coisa negativa, porque isso era para plebeu, para servo, né? Essa noção de trabalho que passa também por uma cultura mais protestante também e por uma cultura burguesa, são esses comerciantes, são pequenos empreendedores, né? Que vão dizer assim, não, o trabalho não é um fardo. Né? Então você tem uma ressignificação da noção do trabalho durante o iluminismo. Olha só quanta contribuição, quanto legado existe hoje ainda, né, cara? Que a gente pode enxergar hoje na nossa sociedade, né? O trabalho dignifica o homem. É uma frase que parece que é universal e serve para todos os períodos, né? Se você chegasse com essa frase na Idade Média e dissesse isso para o nobre, ele fez, trabalho dignificar? Eu sou nobre, eu não trabalho. Né? Porque a noção do trabalho era outra. Então, essa noção do trabalho enquanto fonte de riqueza, enquanto fonte de conhecimento, de poder, ele vai surgir aqui também dentre essa filosofia iluminista que está contrariando o regime absolutista. Vamos ler o slide aqui. O trabalho humano fonte de toda riqueza. Indivíduos sem a intervenção do Estado em seus negócios trabalhariam livremente para comercializar e atender às demandas. É o livre mercado, é a ideia do livre mercado, da livre concorrência. Se eu, Romerito, abro uma sapataria e Marta, a professora de inglês, vai deixar de ser professora, ela vai abrir outra sapataria. Vai estar eu e Marta. Eu vou vender um sapato por R$20. Aí Marta abre perto de mim. Ela vai vender por 18. Aí eu vou melhorar o meu sapato e tentar vender por 17 reais. Olha só, a ideia do que Adam Smith queria falar na prática. Então, as pessoas, né, os indivíduos livres, sem as amarras do Estado, ele ia produzir. Então, quanto melhor especializada a mão de obra, o trabalho, utilizaria melhores capacidades e faria os melhores produtos. Então, o sapato de Marta é 20, né? É 18, mas eu vou estar vendendo agora por 17. Melhorei, vou vender por 17. Para quem é bom isso? Para a economia, porque o dinheiro vai circular mais, as pessoas vão comprar em mim, enquanto eu diminuir meu preço e melhorar meu produto, porque vai ter sempre concorrência, essa livre concorrência. Então, o produtor, o comprador, ele vai escolher onde vai comprar. Esse é o princípio básico do capitalismo. É aqui também que está assentado as ideias do capitalismo. Então, Adam Smith, quando formulou isso, ele foi altamente revolucionário com suas ideias e um cara extremamente crítico. O liberalismo, ele pressupunha a liberdade do indivíduo, das amarras do Estado. E outra, viu? O liberalismo, essa liberdade, ela não estava só no sentido econômico, estava no sentido político também. Está no sentido de ser o que quiser, porque eu sou livre. Né? Então, é um pensamento revolucionário. O pensamento, os ideais liberalistas, eles vão atingir diretamente o modelo político, econômico, social que a Europa estava vivendo. E vai ser uma grande bandeira de revolução. A gente vai ver que a Revolução Francesa, principalmente a Revolução Francesa, ela vai se apegar aos ideais iluministas. Liberdade, igualdade, fraternidade são os lemas da Revolução Francesa que tem um link totalmente vinculado com os ideais liberais, os ideais iluministas. Certo, gente? Vamos lá. Então, especialização do trabalho, utilizaria as melhores capacidades, faria os melhores bens, ampliando a qualidade e a produtividade industrial. É um pensamento simples, que foi formulado de uma maneira muito complexa, claro, não foi assim, chegou e disse só essas frases aí, eu estou simplificando o simplificado, tá? Mas Adam Smith lançou as bases para isso escrever um livro, uma tese, né? Então, baseado na razão, baseado na capacidade do método científico, e aqui, o método científico, né, que foi para o lado econômico. Então, ó, é a base econômica. Adam Smith é o grande nome do liberalismo dentro desse arcabouço de ideias que a gente está denominando de filosofia iluminista. Tem também um cara que ficou conhecido, novamente, essa intimidade do professor, né, com esses grandes nomes, né? Desculpa aí, tá, gente? Thomas Malthus. Thomas Malthus, né, ele desenvolveu uma coisa que acabou se tornando, ficou chamada de teoria malthusiana. Malthus vai dizer que a população vai estar crescendo
numa PG e a comida, a alimentação numa PA. Eu acho que é isso. Progressão geométrica e progressão aritmética. É assim. Ou seja, a população está crescendo muito e a produção não está. Então, não está acompanhando. Então, para Malthus, uma ideia que ele lançou, né, que a natalidade ela tem que ser controlada. Ela tem que ser controlada para dar conta da alimentação das pessoas, dos indivíduos. E aí, na época que Thomas Malthus falou isso, né, ele recebeu crítica, mas recebeu muitos elogios, né? No entanto, isso depois foi muito criticado no século XIX, no século XX, né? Aí a pergunta que surge: a fome, ela é resultado das relações sociais ou de excesso populacional? Será que não tem alimento para matar a fome do mundo? Ou não? Não tem, porque a população é muito grande, né? Tem um amigo meu de geografia, meu xará, Cauê Gomes, a gente fez um aulão uma vez, e ele, para explicar a teoria malthusiana, ele deu o exemplo de Thanos. Thanos é aquele lá dos Vingadores, né? Exatamente, Thanos é malthusiano, minha galera. Se liga, qual a ideia de Thanos? Aniquilar metade da população do universo. Por quê? Estava entrando em desgraça, em descontrole. Então a gente vai matar metade da população. Malthus não fala em matar, mas de controlar. Então, menos gente, a coisa se organiza melhor. Então, Malthus, ele pode ser... Thanos, ele pode ser entendido como um malthusiano. Só para você se ligar na ideia do que pressupõe o que dizia Thomas Malthus. Massa? Vamos embora. Iluminismo e educação, né? Não existia a ideia dentro do Estado absolutista de uma educação para todos, de uma educação laica, né? Apesar que as primeiras universidades que surgiram na Europa é no finalzinho da Idade Média, mas a educação como plataforma para todos, ela não existia essa coisa, né? Então, a defesa de uma educação gratuita, obrigatória e laica, ela começa também a ser forjada, construída dentro do iluminismo. Gente, só um adendo, né? O que é laico, hein? Laico é que não tem vínculo, né? O que não é preso à religião. O nosso Estado hoje é laico. O Brasil não tem uma religião, né? Se eu fosse o presidente do Brasil, dizer, o Brasil agora vai ser cristão o resto da vida, ou então vai ser umbanda, ou então vai ser, sei lá, budista. Agora vai ser assim, todo mundo vai ser assim, é isso, o Estado brasileiro é budista. Não rola, é anticonstitucional, né? O Estado é laico, e tem que ser laico, porque assim se defende e se deixa acontecer a ideia de livre expressão da religião. Eu posso ser cristão, você pode ser umbanda, você pode ser budista. O Estado laico, o Estado é laico e tem que garantir isso, né? A gente chegou a isso hoje, né? O Estado brasileiro passou a ser laico em 1889, quando foi implementada a República, e se consolidou em 1891, quando foi a primeira Constituição brasileira republicana, né? Veja que a gente está falando de iluminismo no final do século XVII, XVIII. Para a ideia de laicidade chegar no Brasil, teve que vir a República, porque a República, a ideia de uma República, ela também surge dos iluministas. Olha como esses caras são importantes. Vamos embora. Vamos caminhando que eu vou explicar mais isso. Rousseau, um grande também pensador. Jean-Jacques Rousseau. Acho que você estuda isso com o Zé em filosofia, né? Esses nomes da filosofia. Rousseau, para Rousseau, o homem nasce num estado de natureza. O homem é bom. A sociedade que o perverte. É a ideia de um bom selvagem, né? Então, a sociedade que perverte o homem. Ele nasce puro. Então, a ideia... Ó, isso aí, ó, também... A gente pode fazer um link também entre a relação europeia e a relação dos indígenas aqui. Dos indígenas. Então, muitos dos europeus, né, da política europeia para os indígenas aqui, foi, não vão mais escravizá-los, eles são selvagens. Eles estão vivendo num estado ali inferior do termo progressivo a gente, do termo de progresso em relação a gente, porque eles são selvagens, eles estão em estado de natureza. É uma ideia iluminista. A ideia iluminista se baseia, né, se pauta nessa coisa de uma progressão, de uma civilidade a partir do progresso. Então, para
para o europeu que chegava aqui no século XVII, no século XVIII, né, e olhava os povos indígenas, eram povos selvagens porque não eram civilizados como ele, civilizados, né? Que a ideia de civilização, e ajuda muito também, outra coisa também, essa ideia dos iluministas ajuda muito a entender como civilização só sendo o que é produzido na Europa. O pensamento europeu de progresso é civilização. O resto não é. Né? Então, perceba, né, que cabe muitas críticas, né, em relação aos iluministas. Né? Tá, e o Império Inca? Né? E os povos africanos? Né? E os povos asiáticos, né? Super sofisticados, né? Não são civilizações. Ou então são civilizações mais inferiores a nós, europeus. Né? Então, o pensamento iluminista ajudou muito a formatar, a forjar essa ideia dessa superioridade europeia, tá? Que vai se consolidar no século XIX, quando a Europa vai invadir o resto do mundo. A gente vai estudar isso no terceiro ano, é o primeiro tema que a gente vai estudar no terceiro ano, né? Que é o imperialismo, quando a Europa sai e domina África e Ásia. Você tem o colonialismo, que é a invasão europeia no continente americano, que vai resultar na colonização do Brasil e no restante da América. E você tem o neocolonialismo, que é a colonização da África e da Ásia. Pode ser chamado também de imperialismo. Beleza? Então, a educação como meio para sair dos vícios da civilização. Também a civilização trazia muitos vícios. Trazia embriaguez, trazia furtos, traziam crimes. Então, a educação como um mecanismo para sair desses vícios. Certo? Pensadores. Voltaire, ele criticava a igreja e fazia a defesa das liberdades de expressão. Não concordo com as só palavras que me dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. É uma grande frase de Voltaire, talvez uma das mais repetidas de professores de história do ensino médio, né, que traduz muito essa coisa da liberdade de expressão. Eu não concordo com o que me diz, mas o fato de você poder dizer, eu defendo. Então, a liberdade de expressão acima de tudo. Então, logicamente, fazendo essa crítica ao Estado absolutista, que tolhia, né, a liberdade de expressão, e também a igreja. E aí surge também uma coisa chamada de despotismo esclarecido. Gente, o que era isso? Esse pensamento iluminista, ele cresceu, ele floresceu na Europa. Então, uma forma que os reis, imperadores da Europa, eles conseguiram para fazer modificações no Estado absolutista, mas não perder seu poder, chamado déspota. Déspota significa autoritário. Né? Então, autoritário é o rei absolutista, o déspota esclarecido é o rei absolutista que abriu o Estado, o seu país, para as ideias iluministas. Exemplos clássicos: Catarina II da Rússia, Dom José em Portugal, Frederico II na Prússia fizeram mudanças nos seus respectivos estados, para aderir às ideias iluministas sem perder o seu poder. E aqui, né, no caso de Dom José, tem o esclarecido Marquês de Pombal, o ilustrado, o cara que tinha as ideias iluministas, que foi enviado para o Brasil. A gente estudou isso no assunto passado, né, quando está falando de mineração. O Marquês de Pombal vem implementar algumas ideias iluministas aqui no Brasil. Então, é o esclarecido de Dom José I. Montesquieu. O Barão de Montesquieu, ele faz uma contribuição fantástica. Ele vai dizer: todos os poderes concentrados na mão do rei é ruim, porque fica na mão de uma pessoa e de uma esfera só o poder de um país inteiro. Então, Montesquieu, ele no seu livro Espírito das Leis e Cartas Persas, ele vai teorizar e vai lançar a ideia de tripartição dos poderes. O que é isso? Então, para um Estado funcionar de forma mais organizada, então o Estado tem que ter poderes partidos para não acumular poderes. Olha a crítica ao absolutismo, né? O monarca, ele tem que exercer o poder, mas de forma limitada. Então, o poder, essa tripartição do poder, defendida por Montesquieu, em poder executivo, legislativo
e judiciário. Executivo quem executa, legislativo quem legisla, quem faz, quem escreve, e judiciário quem julga. Então, assim, corria menos riscos de você ter autoritarismos, de você ter, né, estados autoritários que reprimisse a livre iniciativa, que reprimisse a liberdade. São instituições criadas para garantir o funcionamento do Estado, de forma partida, cada poder com sua responsabilidade. Gente, até hoje, a maior parte dos países democráticos funciona com esse formato. O nosso país, por exemplo, né, você tem na esfera federal o Executivo Federal, que é representado pela Presidência da República, independentemente de quem seja o presidente. O Legislativo Federal, que é a Câmara dos Deputados e o Senado. E o Judiciário, que na esfera federal é o Supremo Tribunal Federal, né? E vamos dizer assim, a grosso modo, a Justiça Federal, os juízes federais. Cada um tem sua responsabilidade. O presidente não manda no Supremo, o Supremo não manda nos deputados. Cada um tem uma função. Né? Então, isso é a base de uma sociedade democrática que quer evitar déspotas. Por exemplo, a Câmara não pode acabar com o Supremo ou com a Presidência. A Presidência não pode acabar com o Supremo. É ilegal. Por quê? Uma instituição ela é maior do que outra. Não pode ser. Né? Então a gente construiu isso ao longo da história. Quanto mais sólida a democracia hoje, mais respeitados são os poderes. Beleza? Olha só, Montesquieu também defendia uma constituição, uma forma de limitar o poder do rei. Acima do rei, não só a coroa, a tampinha, mas também a Constituição, um regime de leis, um conjunto de leis, tá? Para garantir que esse rei ele atuasse, mas de forma contratual, como está escrito na Constituição. Descobertas científicas. Nesse período também, né, esse abrir da Europa para a razão, que você tem as ideias iluministas, que incentivaram as ciências. Tem dois grandes nomes aqui que eu gostaria de citar. Benjamin Franklin, americano, né? Estudos sobre meteorologia, a eletricidade e a natureza elétrica dos raios. Antoine Lavoisier, para haver combustão é preciso ter oxigênio. Ele descobriu isso, explicou isso a partir de um método, a partir de pesquisa, né? Considerado o pai da química moderna. E também ele descobriu que a água é composta por dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Immanuel Kant, né, que vai ter uma repercussão muito maior na sociologia do século XIX. Para Kant, o progresso e o aperfeiçoamento da espécie humana ele era evidente, era uma questão de tempo. E Kant defendia uma república mundial, onde todos seriam cidadãos. Não mais súditos, mas cidadãos, homens e mulheres de direitos e deveres. Né? Quando eu falo mulheres, né? Quando a mulher ganha esse status cidadão, primeiro, quando a gente vai ver no andar da história, né? É que vai ser conquistado essa participação da cidadania, né? A cidadania chega primeiro nos homens, depois nas mulheres. Né? Neoclassicismo. Neoclassicismo é uma forma de arte, né? A arquitetura, a pintura, onde você vai ter a oposição, você estuda isso em literatura, a oposição a uma arte barroca e a rococó, marcada pelo luxo e ornamento. Vão retratar com acontecimentos históricos, preceitos da arte greco-romana, como também uma forma de valorização da razão humana. Né? Eu botei algumas imagens aqui que são obras clássicas, né? Obras neoclássicas. Né? Aqui duas obras de Davi, o pintor da Revolução Francesa. E na arquitetura, né, o neoclassicismo ele vai se contrapor diretamente ao barroco. Enfim, são esses alguns pontos, gente, que eu gostaria de falar para vocês sobre o iluminismo, né? Essa corrente de pensamento complexa, diversa e de diferentes áreas que foi base para movimentos revolucionários, a gente vai ver lá na frente, de diferentes ordens. E foi uma base que forjou, que criou muito do pensamento ocidental que a gente tem até hoje.
Tá certo? É isso aí. Por hoje é só. Certo? Iluminismo. Tchauzinho.